Ei, Anti, ei. Sei que você ficou dormindo até tarde. Tem gente que abriu, ficou editando meme. Aqueles caras que fazem corte de reação, porra, tem que jogar todo o material fora. O Corinthians estragou a noite de vocês, cara. Vocês podem dormir tranquilinho, porque vocês não entenderam ainda o que é Corinthians. Então, vocês vão dormir quietinho. Eu lembro muito daquele jogo com o Táchira, né? Todo mundo já zoando, todo mundo já tirando sarro e foram dormir tudo quietinho. Então é isso. Aqui meu nome é Felipe, né? Eu sou do canal 2012. Vou fazer o pré-jogo hoje depois do jogo, tô na adrenalina ainda. O Corinthians avançou pela Universidade Central de la Venezuela. Enquanto o Corinthians, os caras estavam jogando de azul, eles viraram o Chelsea. E o Barcelona de Guayaquil vai virar o Barcelona da Espanha, né? Vai ter até um Lewandowski lá, porque o Corinthians é assim, cara. O Corinthians é assim. Quem é corintiano sabe que isso é Corinthians. Quem não é, não entende. Entendeu? Não entende, tá? Então posso contar aqui histórias epopeicas parecidas com essa do Corinthians. Eu consigo escrever um livro com vezes que o Corinthians transformou jogos que seriam ridículos em batalhas épicas. Né? Vocês lembram daquele jogo com a Avenida? Vocês lembram? Vocês lembram quando o Corinthians empatou com o Brusque, teve que passar nos pênaltis? Tem muito. O próprio Táchira, que é um time bem fraco. O Corinthians tomou um sufoco. Quando não jogou nada aquele jogo do Táchira. Né? O 1x1 foi realmente o Corinthians achou. O Corinthians não mereceu aquele empate. E hoje a gente achava, muita gente achava, vai ser goleado, o Corinthians vai amassar tudo, mas precisa ter um creme, né? Precisa ter um creme de Corinthians. Eu vou falar do micro, que agora tem que ser assim, né? Tem que falar do micro, tem que falar do macro. Porque as pessoas não entendem, elas não entendem alguma coisa. A gente avalia o jogo, faz uma análise normal, jornalística do jogo, e a gente tem que avaliar o momento do Corinthians. Então o Corinthians vive um momento muito melhor, muito maior do que foi o jogo. Você entendeu? Mas o momento, quando está 10 jogos seguidos sem perder, o Corinthians marca gols nos últimos 25 jogos. São 25 partidas consecutivas, desde aquele jogo do Flamengo que a gente foi eliminado da Copa do Brasil. De lá pra cá, o Corinthians jogou 25 vezes, o Corinthians fez gol em todas elas. Só que a defesa também tomou na maioria desses jogos. Então, o momento, o Corinthians líder disparado no Paulista. Isso não nos dá nenhuma vantagem contra o Mirassol, que vai ser um jogo do inferno também. Assim como contra o Barcelona de Guayaquil. Cara, se você é corintiano, se você está achando que o Corinthians vai atropelar o Mirassol, que o Corinthians vai passar com o Barcelona de Guayaquil com a mão nas costas, cara, já desiste, velho. Já desiste. É passo de formiguinha, como eu já disse, passo de formiguinha. O Corinthians garantiu pelo menos 4 jogos em competições, mais 4 jogos na arena em competições continentais. Passando pelo Barcelona de Guayaquil vai ser a Libertadores, não passando vai ser a Sul-Americana. Então pelo menos 4 arenas lotadas nós devemos ter em competições sul-americanas. Pelo menos isso, né? Já tivemos uma hoje. Né? Esse era talvez um grande medo de passar. Então, o Corinthians começa em cima, sufocando ao CV. O Ramon foi com o time que eu considero o ideal, apesar do Matheus Bidu ser um cara quase semi-varziano. Fala a verdade, o Matheus Bidu ele não tem panca de jogador profissional. Ele parece ser um jogador de várzea. Não estou falando nem que ele é ruim, nem que ele é horrível, nem que ele é craque. Ele tem toda a pinta de jogador de pelada. Sabe? Aquele jogador que faz rachão. É isso. Entendeu? Domingo ele deu uma bica pra cima. Depois o Guarani fez o gol. Hoje ele também afastou 2 bolas sem a menor necessidade. Tinha uma bola que ela veio correndo. Só tinha um jogador venezuelano correndo atrás dela. Um só. 4 ou 5 jogadores do Corinthians. Era só o Bidô recuar de cabeça pro Hugo. Ou tentar dominar e sair jogando. Ele dá uma bica pra lateral. E gera uma possibilidade do time venezuelano jogar a bola na área.
Entendeu? Então, é muito complicado o Corinthians em alguns setores. Esse Angulieri parece que vem e o Denner tem que ser testado. O cara não foi vendido pro Chelsea à toa. Aí é crítica pro Ramon. Ramon, o Denner foi vendido pro Chelsea. O Denner tá aí apto para jogar. Você tem que colocar o moleque para jogar. No Paulista você teve todas as oportunidades do mundo para testar o moleque. Mas na hora que a gente precisa, como eu disse, quando o Bidu tá em campo, a gente tem saudade do Hugo. Quando o Hugo tá em campo, a gente tem vontade de se jogar da janela. É isso. Então o Corinthians foi com o time ideal que eu acho titular, que eu já faria algumas alterações já pro jogo contra o Mirassol. Né? O Hugo, Mateuzinho, Bidu, Ramalho e Choca, Martinez, Bidon e Carrilho, é isso que eu gosto. Carrilho pra mim foi talvez o melhor jogador em campo, até ele sair. Gostei muito da partida do Carrilho. Garro, Memphis e Yuri. Sem inventar a roda, é isso. Tá? Depois eu vou fazer as alterações que eu faria nesse time titular. Mas sem inventar a roda era o time que todo mundo esperava que ia a campo, era o time que foi. Começou abafando, começou sufocando, quando já perde um gol logo de cara. E logo depois, acho que foi com 3 ou 4 minutos, quando a gente já faz o gol com o Yuri. Entendeu? Aí tudo se caminhava, pô. Até esse momento, o time da Veneza não tinha sequer passado do meio campo. Já estava com 5 minutos, 6 minutos de jogo. Os caras não tinham nem sequer passado do meio campo. E o Corinthians já tá com 1x0 no placar. Então a retranca dos caras já tinha ido pro saco. Então toda a gente falou, pronto, agora o Corinthians abriu a porteira, atropela. Na primeira vez que os caras passaram do meio de campo, o senhor Matheus Bidu, peladeiro, né? Vou usar alguns jargões aqui do Barolo. O senhor Matheus Bidu, peladeiro, tomou a bola nas costas ridícula, tentou tirar com um carrinho mais ridículo ainda, o pé dele deu condições, se ele dá um passo para trás, o jogador da Venezuela estava impedido. Validou o gol dos caras. Na primeira vez que os caras passaram no meio de campo. Uma coisa bizarra, uma coisa bizonha. E aí o Corinthians vai de novo, aquela remontada, tudo outra vez, pressiona. Memphis faz bela jogada, toca para o peladeiro. Bidu, que aí sim faz o gol. Né? Tem aquela música I Hate You, I Love You, né? Bidu te amo, Bidu te odeio no mesmo jogo. E aí o Corinthians volta à frente. E aí eu falei, não vai fazer a mesma coisa 2 vezes, né? E o inacreditável acontece. Bola cruzada na área, primeiro, né? Bola cruzada na área, bola cruzada na área, não, desculpa, o cara chutou, acho que do meio do caminho, ou foi uma cabeçada? Ah não, foi uma cabeçada, é verdade. Cruzamento, a cabeçada, o Hugo faz um milagre. Depois, outro cruzamento, o Hugo faz outro milagre. Aí vai a minha crítica. Cobrança de escanteio, ninguém marcando. O seu André Ramalho, esse ano não estreou, desculpa André, você não ganhou nada pra você querer jogar com o nome. Você não é porra nenhuma ainda, tá? Até falei da pirralha lá, que não falou, não aguento mais. Eu falei, não é questão de não aguentar, mas o senhor vai ter que entrar na linha. E aí o Hugo falha. Mas o Hugo só sai daquele jeito em escanteio. O Hugo não sai assim em escanteio. Você pode perceber os escanteios pro Corinthians. O Hugo não sai desse jeito. O Hugo saiu desse jeito no escanteio porque tinha um buraco na pequena área. E os zagueiros do Corinthians não estavam ali. E o que o goleiro faz? Espera a bola passar para tomar o gol nas costas? Tentou sair, não alcançou a bola e o Corinthians tomou um empate de uma maneira ridícula, medonha. Uma falha assim infantil do sistema defensivo do Corinthians. Muito mais do que do Hugo. Eu até falar, o Carrilho foi o melhor jogador em campo. Não, acho que foi o Hugo. Agora tô falando, foi o Hugo Souza o melhor jogador em campo, de novo. Tá? Essa falha do Hugo é totalmente perdoável. Ele só saiu desse jeito no cruzamento porque tinha um buraco, não tinha ninguém marcando. Foi como se os jogadores da Venezuela cobrassem um escanteio e só tivessem jogadores deles dentro da área. Como se fosse um treino. Aí também, seu Ramon, seu Emiliano, vamos ver isso, né? Não dá pra tomar gol assim. Desculpa. Você cobra uma cobrança de escanteio, tipo o Gustavo Gomes do Palmeiras, que é muito bom na bola aérea, sobe, ganha no alto,
beleza, até passa. Mas ninguém subir, o goleiro ter que sair, e aí ele não alcança a bola e o Corinthians toma o gol, desculpa, é um problema sério. É um problema sério que tem que ser resolvido. E aí estava se portando o inferno para o segundo tempo. Estava se portando o inferno para o segundo tempo. Ele não mexe no intervalo. Os jogadores venezuelanos, eles não bateram assim, não foram violentos, nem se retrancaram tanto assim. O Corinthians tinha campo para jogar. Mas aí começou aquele cai-cai. Qualquer coisa, o jogador venezuelano ficava rolando por 2 minutos no chão. O juiz parou um ataque do Corinthians porque um zagueiro dos caras tava caído na área. Isso é uma palhaçada sobre uma rodada. Isso é uma palhaçada, né? Tá aquela cera, e não vai. E o Memphis perde um gol cara a cara. E o Memphis chuta, o goleiro dos caras defende. E o goleiro dos caras faz um milagre. E o Corinthians pressiona, pressiona, mas não consegue criar claro. O Thales Magno, primeiro entra o Romero não consegue também. Aí entra o Thales entra muito mal, erra tudo que ele tentou fazer. Até um corta-luz que ele tentou dar pro Memphis, o Thales errou tudo, perdeu 2 gols na cara. Um quando já estava o Corinthians na frente, mas o outro poderia ter sido o gol do alívio. E nada dava certo. Aí chega no contra-ataque, os caras chutam no meio da rua e o Hugo faz outro milagre. Aí já quase nos acréscimos, uma bola também levantada lá pro meio da área. Nossa, nessa hora meu estômago, cara, juro, nossa, eu tive um pico. A sorte que os caras são ruins, né? A famosa. O cara não conseguiu dominar. Ele ia dominar e sair de frente pro gol. A bola bateu, ele matou de qualquer jeito e se perdeu na jogada. Aí logo depois, em sequência, Corinthians, bola na ponta, Corinthians trocando, o Garro levanta. E o Yuri que também já tinha perdido alguns gols, mas redime e dá um alívio. A arena vem abaixo. É gostoso ganhar jogo assim? Maravilha. Pô, mas não sei até quando eu vou viver desse jeito, né? Puta que lá merda, velho. Contra o Juventude, recentemente. Nossa senhora, velho. Meu Deus, contra o Palmeiras, o Hugo pegando um pênalti. Ai, Corinthians. Ainda teve tempo do Thales Magno perder mais um gol feito, que seria o quarto. O time venezuelano não conseguiu mais fazer nada. Aí a cura milagrosa, né? Nenhum jogador dele. Nos 5, 6 minutos que o Corinthians ficou na frente no final do jogo, isso a medicina tem que estudar. Nenhum jogador venezuelano ficou com dor em lugar nenhum. O gol do Yuri Alberto é um santo. O gol dele cura. O gol dele curou todos os jogadores da Venezuela, porque estavam todos caindo, tocavam nele, eles rolavam no chão, caíam, faziam cera. Então o gol do Hugo, o gol do Yuri Alberto curou todos eles, porque aí você não viu mais nenhum jogador do time venezuelano caindo. E aí o Corinthians está classificado, vai jogar com o Barcelona de Guayaquil, que também passou um sufoco, pelo que eu vi. Teve um jogador expulso no comecinho do jogo, tomou 1-0, empatou no segundo tempo. É uma classificação bem sofrida deles também. Nossa. E vamos lá. O Corinthians vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil pela primeira vez na Libertadores. Acho que pela primeira vez na história também, porque eu não lembro de confrontos em outro. Se fosse a Nacional, o Corinthians já enfrentou na primeira Libertadores que a gente jogou em 77. Então é um confronto inédito. Barcelona de Guayaquil, que jogou contra Palmeiras e São Paulo recentemente, caiu no grupo de ambos e foi surrado por ambos, mas eliminou o Palmeiras em 2017 e o Santos também. Então, eu já vi o Barcelona de Guayaquil jogar bastante contra nossos rivais. Contra o Corinthians, não. Porque eu lembro deles contra o São Paulo. Contra o Santos eu lembro também, acho que foi 2004, 2003, caíram no grupo X do Santos. Contra o Palmeiras teve essas 2 vezes aí. Eu não lembro. Agora então,
toda a crítica, o Corinthians não fez um grande jogo coletivamente, o ataque até que se portou bem, porque quando você finaliza mais de 20 vezes num jogo e faz 3 gols, não tem como você falar que o ataque foi ruim. E foram 3 gols de construção, o Corinthians não usou a bola parada, não usou o chute de longe, foram 3 gols construídos. Então dá pra você criticar, se você usar só essa parte, do meio pra frente o Corinthians funcionou hoje. Não dá pra criticar ninguém ali do meio pra frente. A do meio pra trás preocupou. Porque no começo, as poucas vezes que o time venezuelano se aventurou, a defesa praticamente não existia. Aí no segundo tempo eles falaram, essa defesa não é de nada. E começaram a se atirar. E o Corinthians no contra-ataque não conseguia encaixar. E aí isso daí é um problema. Isso aí é um problema. Do meio pra frente, o Corinthians funcionou. Não tem como você dizer que um time faz 3 gols num jogo, depois de ter finalizado quase 30 vezes na partida, que não funcionou. Se o time finaliza 30 vezes na partida e não faz nenhum gol, aí você fala, o ataque foi ridículo. Mas marcou 3 vezes. Então se todo jogo que fizer 3 gols, tá ótimo. Não pode tomar. Então, lembra muito aquele Santos do Dorival, do Neymar, do Ganso. Que o time do Santos tinha vários jogos de 5-4, 4-3, que o time fazia muitos gols e tomava muitos gols também. Mas o Corinthians precisa arrumar o seu sistema defensivo. Os titulares que eu mexeria, eu colocaria o Denner. Não dá. O Hugo não dá e o Bidu é peladeiro. Tem que colocar o Denner. O cara não foi vendido pro Chelsea à toa. Os olheiros do Chelsea não são burros. Eles sabem que o cara joga bola. E ele não vai embora agora. Ele só vai embora depois da Copa do Mundo. Que ele vai fazer 18 anos. Então, vamos usar o garoto. E a outra substituição, meio óbvia, o André Ramalho vai esquentar um banquinho pro Gustavo Henrique que voltou. Né? O André Ramalho, ele tá afobado, tá sumindo de algumas bolas, tá mal posicionado, tá lembrando meio que o Davi Luiz no 7-1 em alguns lances. Não no jogo assim inteiro. Em algum dele tá dando, será que o cabelo é uma coisa a ver? Tá lembrando o Davi Luiz no 7-1. E no segundo tempo, ele foi apoiar o Mateuzinho, foi jogar de volante. Tudo bem, o Corinthians precisava do gol, tal, mas o Corinthians não estava sendo eliminado. Se nas costas dele toma um gol, e aí vai tudo pro saco. Então ele tá afobado, não é o mesmo cara do ano passado, ele precisa voltar à sua forma. Tá, tipo o Ranieri, que começou voando ano passado, jogando demais, e depois caiu bastante. Agora ele tá machucado, teve um jogo que jogou bem, outro mal. Mesma coisa, é ciclo. Então o André Ramalho, quando ele voltar a jogar, ele reconquista a vaga dentro de campo. Mas o Gustavo Henrique terminou o ano passado muito bem, não jogou esse ano porque estava machucado. Já é o momento de fazer essa transição. Gustavo Henrique titular e o Denner não tem o porquê não jogar até o Anglieri está regularizado. Não sei qual jogo ele vai poder entrar em campo. Mas assim, o Anglieri não joga faz um ano. Vai demorar para ele se adaptar. Então o Anglieri e o Denner revezam nesse sentido. Porque o Anglieri não vai chegar a botar a camisa, ser titular e acabou. Não. É o cara que não joga um ano. Tá? Então vai ter um períodozinho de adaptação dele. Isso é normal. Entendeu? Porque se ele vai mal nos 2, 3 primeiros jogos, toma gol nas costas, ele se queimou para sempre. Então eu vou testando o Denner e colocando o Anglieri aos poucos. É isso que eu faria. Agora vamos falar do macro, né? Já critiquei bastante o time, já critiquei algumas atitudes, critiquei o São Ramon, mas não tem como, tem gente até, um primo meu pedindo a cabeça do Ramon, não dá pra você cogitar a demissão do treinador que tá 10 jogos sem perder, o treinador que foi líder disparado do Paulista e que cumpriu seu objetivo e se classificou na Libertadores. Bem ou mal, o Ramon está cumprindo os seus objetivos, e um técnico dos últimos 26 ou 27 jogos só perdeu 2. Tá? Então o Ramon ele é indemitível nesse momento. No futuro não sei, nesse momento é indemitível. Mas ele precisa arrumar a defesa. Se ele começar a tomar gol todo jogo, o Corinthians tem um ataque fabuloso, que vai entregar gols todo jogo. O Corinthians faz 1, 2 gols por jogo. Eu falei, são 25 partidas marcando em todas, até com time reserva. Praticamente quase todo mundo do elenco fez gol nesses 25 jogos. Até o Charles fez gol. O Alex Santana fez gol, o Carrilho fez gol.
Até o Pedro Raul fez gol, que não tá mais. É difícil achar um jogador que não tenha feito gol nesse, né? O André Ramalho, não, o André Ramalho fez contra o Juventude, né? Foi antes. Cara, o Mateuzinho fez gol, o Bidu fez gol hoje. Já tinha acho que feito também no final do ano passado, acho que ele fez um gol também. Só o Hugo Souza não fez gol dali. O Bidon fez acho que contra o América também. Acho que o Bidon também talvez esse time não tenha feito nessa sequência aí. Mas o ataque do Corinthians resolve. O problema é a defesa. Tá? Em 2012 a gente estava falando justamente o contrário. O sistema defensivo do Tite é maravilhoso. A gente tomar gol, a gente vai tomar muito pouco. O problema é que lá na frente tem uma dificuldadezinha. E o Corinthians foi. Né? O Corinthians fez uma grande goleada naquela Libertadores, foi no 6x0 do Táchira. E depois os outros jogos foram mais sofridos, vamos dizer assim. Aí teve 3x0 com o Emelec, mas aquele jogo, se você lembra, até quase 40 do segundo tempo estava 1x0. O Corinthians tomasse um gol, estava eliminado. Então os dois gols finais foram bem. Os dois gols foram bem na reta final do jogo, assim. Então não considero aquele jogo como um jogo tranquilo, não. Então a gente tem uma situação inversa. Então a gente tem um ataque que vai produzir, vai nos entregar gols. Né? O Yuri e o Tari já tem 10 gols os dois juntos nesse ano. O Yuri, já querendo bem ou mal, ele só marcou em 3 jogos, mas já tem 5 na temporada. Né? Já tem mais gol que os atacantes dos nossos rivais. Certo? Mais gol até que o Neymar. Só o Guilherme lá do Santos que tem mais que ele. Então, esse ataque vai entregar gols. Agora a defesa não pode entregar gols também. Então a gente tem que fazer esse meio termo aí. Tá? Então, beleza. Agora vamos pro macro. 14 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Não tem como criticar uma temporada dessa, desculpa. Ah, mas e se o Corinthians perder na reta final? O Corinthians perder a final do Paulista? Qual 2015, por exemplo, o Corinthians não perdia de ninguém, aí perdeu o Palmeiras nos pênaltis, perdeu o Guarani do Paraguai e caiu fora de 2 competições. Se o Corinthians mantivesse esse rumo, ganha o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não tem como, com um aproveitamento desse, você não ser campeão. Tá? Então tem muita água para rolar ainda. Calma, é passinho de formiga. Mas você não tem como contestar um time que fez 14 jogos no ano, jogando todos os meios de semana, inclusive um meio de semana ele jogou 2 vezes. O Corinthians fez 14 jogos em 39 dias, acho. Ou 40 dias, alguma coisa assim. Acho que 40 dias, 14 jogos, é muita coisa. E esse time entregou gols em todos os jogos. Dos 14 ganhou 9. Tá? Adversários fracos, adversários fortes, jogos fora de casa. Então, desculpa. Então não dá pra você criticar o macro. Você pode falar da atuação. Aí você pode falar, a atuação do Corinthians hoje da quarta-feira passada não foi legal. Tá? Domingo eu nem conto, um jogo não valia muita coisa, metade do tempo o time reserva, tal. Mas esses 2 jogos contra o time venezuelano, o Corinthians realmente não se portou bem, principalmente defensivamente. Acho que tivemos muitas críticas ao ataque na semana passada. Essa semana o ataque pelo menos jogou, pelo menos eles tiveram fôlego, vontade e entregaram os 3 gols que era o que o Corinthians precisava. Então, até o momento não dá para criticar nada disso, tá? Então, a gente pode criticar a atuação do Corinthians hoje, a gente pode projetar o futuro, sugerir trocas, criticar a temporada do Corinthians, criticar o trabalho do Ramon Dias até aqui, isso é canalice, tá? Isso é canalice, tá? Eu vou repetir, são 14 jogos e 9 vitórias. Ah, eu posso queimar a língua? Pode ficar 20 jogos sem ganhar daqui pra frente, aí demite o Ramon. Mas eu não posso simplesmente ignorar. O Carille começou desse jeito também, perdia pouco, empatava muito, foi levando e levou 2 títulos em 2017. Tô falando que vai ser igual. Tá? Mas o Corinthians fez uma campanha fabulosa no Campeonato Paulista. Fabulosa. E cumpriu o seu objetivo na Libertadores. Eu já tinha dito, o Corinthians tem a obrigação de golear para o time. Não, o Corinthians tinha a obrigação de passar. E passou. Com um sufoco, passou. Se passar do Barcelona de Guayaquil, que passe no sufoco também, mas passe. Eu quero passar. Eu não quero atropelar o Barcelona de Guayaquil. Se atropelar, der tudo certo, ok. Eu quero passar. Domingo contra o Mirassol, eu quero passar.
primeira classificação. O Bayern vem depois. Tá? Se for para passar nos pênaltis, fazer o quê? Né? Quantas conquistas a gente não tem passando nos pênaltis? Então, então vamos parar de ter a síndrome de Flamengo, né? Síndrome de Santos, que o time tem que dar show, tem que dar espetáculo todo jogo. Não é assim. Eu estou preocupado sim com o sistema defensivo do Corinthians. Estou. Mudaria muita coisa, principalmente a forma do... O time joga com 3 volantes, talvez se os volantes apoiassem mais, entrassem mais dentro da área defensiva, não deixasse tanto espaço, quando toma muito gol em bola aérea, bola cruzada. Alguma coisa, você entendeu? Alguém então que ajude o Bidu, se for continuar com ele, sabe? Alguma coisa tem que ser feita no sistema defensivo. No ofensivo não precisa mudar nada. O Garro, o Memphis e o Yuri decidem. Eles decidem a partida, e o Romero quando entra faz gol também. O Thales Magno quando entra faz gol também. Até o Alex Santana quando entra faz gol. Então a gente não tem muito o que falar. O ataque entrega. A defesa, esse é um problema. Esse é um problema. O Mateuzinho, ele é irregular. Entendeu? Apesar que hoje ele foi muito acionado. Ele foi talvez o jogador do Corinthians que mais pegou na bola. Mas muito estabanado às vezes. Ele teve uma chance de fazer um golaço e chutou a bola quase lá na estação Arthur Alvim. Entendeu? Se fosse um lateral craque dentro da área, naquela jogada que o Romero fez e sobrou pra ele, meu irmão. Não precisava nem ser um craque. Isso é o Rogério, lembra do Rogério? Se o Rogério ia pegar de chapa naquela bola, velho, ia ser um golaço. Era o Mateuzinho. Mas o Mateuzinho se esforça, ele tem vontade. E eu não vejo uma avenida nas costas dele como eu vejo na do Bidu. Então ele é um jogador que ele precisa e vai ganhando confiança, já que o Corinthians não tem condições de contratar ou de tirar o Cafu da aposentadoria. Né? Tirou o Alessandro da aposentadoria, porque o Alessandro é melhor como lateral do que como dirigente. Então não tem jeito. Não há muitas opções no mercado para o Mateuzinho, então é o que tem. Desculpa, aí não tem muito para onde correr. Não é nem questão de dinheiro, não tem. Aquele lateral que recusou a gente no ano passado, lembra? Do Estudiantes, que acabou indo para o Atlético Paranaense? Ele está no Santos, Léo Godoy. Pergunta pro Sr. Santos se eles estão gostando. Se livramos, né? Então, acho que nem no futebol sul-americano. É uma posição muito complicada. Tanto que o Marcos Rocha de Bengala ainda é titular do Palmeiras, cara. No São Paulo é o Igor Vinícius, que é o titular dessa posição, e esse Léo Godoy no Santos. Você entendeu? O Flamengo trouxe agora o Danilo, que faz essa função, mas tá jogando mais de zagueiro. Agora o moleque lá é bom, mas o Flamengo sabe que esse moleque vai embora logo, não vai ficar muito tempo no Flamengo. Por isso até trouxe o Danilo. Aquele uruguaio Varela lá também não ornou lá. Também poderia ser uma opção pro Corinthians trazer de repente, se tiver encostado. Então não é uma posição que está sobrando jogador, em lugar nenhum, tá? Em lugar nenhum tá sobrando esse tipo de jogador. Né? O lateral direito do Real Madrid ainda é o Carvajal, pra você ter uma ideia. O Carvajal para mim é um jogador mediano, eu não acho ele um craque. Né? Só pra gente lembrar um pouco. O City tem só o Walker, só ele. E acho que agora ele saiu, né? Ele saiu do City. O City tá tendo que improvisar. Então é isso, cara. O PSG tem um lateral ótimo, Hakimi. Mas é isso. Então o Corinthians tem pingos de sofrimento, de críticas, numa temporada até o momento ótima. Eu não tenho como falar que a temporada é mediana, que ela é mais ou menos, que ela é ruim. Não, uma temporada de 14 jogos e 9 vitórias é ótima. Se dos próximos 14 jogos o Corinthians ganhar 9, ou o Corinthians é campeão paulista, ou garante vaga nas fases seguintes da Libertadores, ou começa o brasileiro voando e disparado na liderança. Tá? Vamos levar isso para o campo dos pontos. 14 jogos são 42 pontos. O Corinthians teve 3 empates, uma derrota, que aí você perde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 42 menos 9, 33.
Então, pega na 14ª rodada de qualquer campeonato brasileiro, de qualquer campeonato de pontos corridos do mundo, de outros lugares, o time que está com 33 pontos, você vê se ele não está na ponta da tabela. Então, é só fazer essa comparação. E negócio de time forte, time fraco. Cara, é Corinthians, é assim, né? O que a gente pode fazer? Entendeu? Coisa ano passado amassou, por exemplo, o Cruzeiro, que era um time forte na arena. O Corinthians jogou muito bem contra o Palmeiras, que foi vice-campeão brasileiro, ganhou de 2-0, e sofreu contra o CV. Quando jogou muito bem contra o Santos, do Neymar, e sofreu contra o CV. Então, esse negócio de você... Cara, eu só falar uma coisa. Se desse para prever resultado de jogo antes com facilidade, estaria todo mundo rico nas bets e as bets não existiriam porque ninguém iria abrir uma empresa com milhões para dar dinheiro para tonto. Se existe tanta bet assim, é porque tem um monte de gente que aposta. E se tem um monte de gente que aposta, tem um monte de gente que perde. Então não é fácil adivinhar o resultado de jogo. Não é fácil. Você entendeu? Então muita gente jogou em bet com golear hoje. Quem é corintiano e sabe a trajetória do Corinthians e apostou numa vitória sofrida, se deu bem. Entendeu? Então, eu não tenho críticas à temporada do Corinthians, eu tenho crítica a essas duas atuações contra esse UCV na Venezuela. Mas eu concordo que é um time totalmente desconhecido, eu concordo que tem o fator Libertadores, que essa pressão ela vai saindo aos poucos, é bem complicado. Tem tudo isso, tá? Que ninguém sabe. Que esse time venezuelano era totalmente desconhecido, que tem o fator Libertadores, e que esses caras não são tão horríveis assim. Não é um time forte também, mas os caras pelo menos sabem jogar bola, né? Não é também ninguém se classifica a Libertadores à toa, né? A Venezuela tem 30 times, tá? 20 times. Se o time classificou na Libertadores, um pinguinho de qualidade ele tem para ter ido. É óbvio que nos compara a qualidade dos times brasileiros. Entendeu? Então Libertadores é onde vai os melhores de cada país. Então se esse time está jogando a Libertadores, mesmo que ele seja desconhecido, é porque ano passado ele fez uma boa temporada. Então eles não estão ali à toa, não foi jogado a bola em um sorteio, pegou a qualquer time da Venezuela e joga ali. Não. Esse time conquistou a vaga, do jeito que o Corinthians conquistou a vaga naquela arrancada. Entendeu? Então é isso que as pessoas têm que entender um pouco sobre esse jogo, que jogar contra um adversário totalmente desconhecido nunca é tranquilo. Nunca é tranquilo, tá? Eu vou lembrar também, tipo, 99, quando a gente foi jogar com o Jorge Wilstermann. Hoje é um time que a gente até conhece mais, porque ele teve umas presenças, mas naquela época ninguém nunca tinha ouvido falar desse time. O Corinthians empatou lá. Aí foi vencer aqui. Chegou a tomar 2 gols também, foi 5-2, não foi 3-2. E foi o time de 99. Depois perdeu o Palmeiras, mas ganhou o Paulista, ganhou o Brasileiro, ganharia o Mundial no encaixe. Então, são essas coisas, sabe? O mesmo time, eu lembro, contra o 13 da Paraíba. O jogo contra o 13 da Paraíba na Copa do Brasil, empatou os 2 jogos e passou nos pênaltis. Entendeu? Quase foi eliminado pelo 13 da Paraíba. O time que fez 4 no São Paulo, que fez 3 no Palmeiras na final, fez 3 no Atlético, não, fez 2-0 no Atlético, passou do São Paulo sem precisar do terceiro jogo, foi campeão mundial depois. Quase um ano antes do Corinthians estar pegando o Real Madrid, empatando com o Real Madrid, jogando bem contra o Real Madrid, o Corinthians estava empatando com o 13 da Paraíba, no Pacaembu. Com o mesmo elenco praticamente. Então a gente tem que olhar um pouco isso também, de parar de ficar menosprezando o adversário. E o Barcelona de Guayaquil é um adversário chatíssimo. Coisa que tem que entrar, mas totalmente ligado. Porque eu vou contar um segredo para vocês. O Barcelona de Guayaquil ele não é campeão da Libertadores, mas ele tem mais tradição na Libertadores que a gente. Eles já disputaram 2 finais. Eles disputaram 2 semifinais de Libertadores recente. Uma em 2017 e a outra, se não me engano, em 2021. Eles eliminaram o Fluminense em 2021. Em 2017 eles eliminaram o Palmeiras e o Santos. O Corinthians não chega à semifinal desde 2012.
De lá pra cá, o Barcelona de Guayaquil já chegou 2 vezes. O Corinthians disputou uma final de Libertadores na vida, o Barcelona de Guayaquil disputou 2. Uma contra o Vasco, outra contra o Atlético Nacional. Então, a gente, dessa vez, não tem essa desculpa que a gente vai pegar um time ridículo, qualquer que a gente tem que passar o rodo. Você viu que o Boca com a Alianza Lima. Então vai ser um jogo muito complicado. Guayaquil não tem altitude, mas o estádio é grande. O estádio já foi palco de final de Libertadores, inclusive, do próprio ano de 2021. 2021 não, 22, desculpa. 21 foi no Uruguai. E não vai ser nada fácil. E para os supersticiosos de plantão, o Corinthians jogou na Venezuela, empatou na Venezuela, e a última vez que o Corinthians jogou em Guayaquil também foi na Libertadores de 2022. Então foram 2 caminhos que o Corinthians fez em 2012, Venezuela e Guayaquil. Entendeu? Então, e também seguidamente, o Corinthians pegou o Táchira e o Emelec, seguidamente. Dessa vez foi o CV e o Barcelona de Guayaquil. Para os supersticiosos de plantão eu coloco isso. Se gostou do canal, se inscreve, indique para outras pessoas, manda aí o link pro seu tio, pro seu avô, pro seu pai. E, cara, eu já dormi hoje aliviado. E eu vou dormir feliz, cara. Não vou dormir só aliviado, não. Vou dormir feliz, tranquilo. Em momento nenhum passou pela minha cabeça que o Corinthians seria eliminado. Acho que só naquele momento que o jogador dominou, do Venezuela tá 2x2, ele dominou a bola. Se tivesse um pouquinho de qualidade, talvez a gente estaria chorando uma tragédia aqui. Foi o único momento que eu fiquei com medo de ser eliminado. Até então eu tinha certeza absoluta que o Corinthians classificaria. Não foi o medo que eu tive com o Guarani do Paraguai, não foi o medo que eu tive com o Tolima. O Tolima estava apavorado. Quanto o Guarani do Paraguai, no segundo tempo, eu falei, quando tomou o gol, eu falei, ferrou. Ferrou. Nesse jogo, eu não senti o Corinthians ser eliminado em momento nenhum. Né? E esse meu feeling dificilmente falha. Tá? E só por uma coincidência, o último jogo do Vilmar Roldan, que ele tinha apitado contra o Corinthians, foi um jogo que a gente passou um sufoco parecido, só que foi com o Estudiantes. Aquele jogo que a gente tomou 50 bolas na trave e ganhou os pênaltis. Naquele jogo também eu senti que o Corinthians não seria eliminado. Mesmo com ele jogando mal, tomando 300 bolas na trave, falei, o Corinthians não vai ser eliminado. E o Corinthians não foi eliminado. Então o Vilmar Roldan acabou dando sorte para o Corinthians. Ele apitou o maior jogo da nossa história, a meu ver, Corinthians e Boca. Né? Ele apitou o maior jogo da nossa história. O jogo que a gente ergueu a taça da Libertadores, apitou esse jogo contra o Estudiantes, apitou aquele jogo contra o Universitário, que o Rian acaba expulso, tá? O Corinthians também se classificou, e apitou esse jogo de hoje que o Corinthians também se classificou. É um árbitro que normalmente dá sorte pro Corinthians, certo? Então, que isso continue. Não sei se eu quero o Vilmar rodando nos próximos jogos, não, eu não sei. Não acho ele um árbitro maravilhoso, não. Mas, comparação dos que tem na América do Sul aí, pelo amor de Deus. Tá bom? Um abraço aí, pessoal. Até domingo. Esperamos aí com mais uma classificação. Pode ser suada, pode ser por goleada, pode ser nos pênaltis. Eu quero passar, quero avançar de fase. Então, vambora. Falou aí, pessoal.